Capítulo 11. Dos principados eclesiásticos. Resta-nos somente, agora, falar dos principados eclesiásticos, nos quais todas as dificuldades existem antes que se os possuam, eis que são adquiridos ou pela virtude ou pela fortuna, e sem uma e outra se conservam, porque são sustentados pelas ordens já muito estabelecidas na religião. Estas tornam-se tão fortes de tal natureza que mantêm os seus príncipes sempre no poder, seja qual for o modo por que procedam e vivam. Só estes possuem estados e não os defendem, súditos e não os governam. Os estados, por serem indefesos, não lhes são tomados. Os súditos, por não serem governados, não se preocupam, não pensam e nem podem separar-se deles. Somente estes principados, pois, são seguros e felizes, mas, sendo eles dirigidos por razão superior, a qual a mente humana não atinge, deixarei de falar a seu respeito, mesmo porque, sendo engrandecidos e mantidos por Deus, seria obra de homem presunçoso e temerário dissertar a seu respeito. Contudo, se alguém me perguntar de onde provém que a Igreja, no poder temporal, tenha chegado a tanta grandeza, pois que antes de Alexandre os potentados italianos, e não apenas aqueles que eram ditos potentados, mas qualquer barão e senhor, mesmo que sem importância, pouco valor davam ao poder temporal da Igreja, e agora um rei de França treme. Ela pode expulsá-lo da Itália e ainda logra arruinar os venezianos. Apontarei fatos que, a despeito de conhecidos, não me parece supérfluo reavivarem. Parte na memória. Antes que Carlos, rei da França, invadisse a Itália, essa província encontrava-se sob domínio do Papa, dos venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão e dos florentinos. Estes potentados tinham de se haver com dois cuidados principais. Um, que nenhum estrangeiro entrasse na Itália com tropas. O outro, que nenhum deles ocupasse mais estado. Aqueles dos quais se tinha mais receio eram o Papa e os venezianos. Para conter os venezianos tornou-se necessária a união de todos os demais, como ocorreu na defesa de Ferrara. Para deter o Papa, serviam-se dos barões de Roma, eis que, estando divididos em duas facções, Orsini e Colonna, sempre existia motivo de discórdia entre eles. Estando de arma em punho sob os olhos do pontífice, mantinham o pontificado fraco e inseguro. Se bem surgisse, vez por outra, um Papa animoso, como foi Xisto, nem a sua fortuna nem o seu saber puderam livrá-lo desses inconvenientes. A brevidade da vida dos pontífices era a causa dessa situação, porque, nos 10 anos que, em média, vivia um Papa, somente com muita dificuldade podia ele enfraquecer uma das facções. Se, por exemplo, um deles estivesse quase extinguindo os Colonnesi, surgia um outro, inimigo dos Orsini, que os fazia ressurgir sem que tivesse tempo de liquidar os Orsini. Isto tornava o poder temporal do Papa pouco considerado na Itália. Surgiu depois Alexandre VI que, de todos os pontífices que já existiram, foi que mostrou quanto um Papa podia, com o dinheiro e as tropas, para adquirir maior poder, e fez, com o uso do Duque Valentino como instrumento e com oportunidades da invasão dos franceses, todas aquelas coisas que relatei acima com relação às ações do Duque. Se bem seu intento não fosse de tornar grande a Igreja, mas sim o Duque, não obstante, tudo que fez reverteu em favor da grandeza da Igreja, a qual, após a sua morte, extinto o Duque, se tornou herdeira de sua obra. Veio depois o Papa Júlio e encontrou a Igreja grande, possuindo toda a România, reduzidos à impotência o barão de Roma, pelas perseguições de Alexandre, anuladas aquelas facções. Encontrou, ainda, o caminho aberto para acumular dinheiro, o que jamais havia sido feito antes de Alexandre. Júlio não só seguiu tais práticas, como as ampliou. Pensou em conquistar Bolonha, extinguir os venezianos e expulsar os franceses da Itália. Todos esses empreendimentos lhe saíram bem, e com tanto maior louvor quanto realizou tudo isso para engrandecer a Igreja e não para favorecer algum cidadão particular. Conservou, ainda, os partidos dos Orsini e dos Colonna nas mesmas condições em que os encontrara, se bem entre eles houvesse algum chefe capaz de fazer mudar a situação. Duas coisas os mantiveram quietos. Uma, a grandeza da Igreja, que os atemorizava. A outra, não terem eles cardeais,
os quais são os causadores dos tumultos entre as facções. Nem em tempo algum ficarão quietas essas partes, desde que possuam cardeais, pois estes sustentam os partidos dentro e fora de Roma, e os barões são forçados a defendê-los. Assim, da ambição dos prelados, nascem as discórdias e os tumultos entre os barões. Sua Santidade, o Papa Leão, encontrou o pontificado potentíssimo. Espera-se, se àquele se referimos fizeram grande pelas armas, este fará ainda maior e mais venerado pela bondade e suas outras infinitas virtudes.